Durante essa segunda-feira, a gente viu ganhar força inicialmente, tá? A notícia de que a seleção brasileira vai usar uma camisa inicialmente vermelha na Copa do Mundo de 2026. A camisa vermelha substitui a tradicionalíssima camisa azul da seleção, tá? Essa notícia ela foi publicada no Foot Headlines, que é muito difícil errar. É um site especializadíssimo no segmento de uniformes. Mas assim, não existe outro que chegue perto, tá? E além da camisa vermelha, também traria o símbolo, é um símbolo alternativo da Nike, que é o de Michael Jordan. E o Paris Saint-Germain, acho que do futebol é a única equipe que já usou esse símbolo, né, de Jordan, que é um símbolo que a Nike utiliza para algumas de suas peças. E eu estou indo de forma cronológica, porque essa notícia já vinha circulando ano passado, semana passada, como rumor, como boato, mas o Foot Headlines confirma hoje de modo exclusivo. E as primeiras repercussões no Brasil, eu vi até uma matéria da Placar dizendo que não seria, mas logo depois a Globo, o GE, tá, aniversariante do dia, trouxe aqui a confirmação. Sim, o Brasil vestirá vermelho e entrou uma segunda cor. O Brasil vestirá vermelho e preto na Copa de 2026. O lançamento está previsto para março, tá? E o subtítulo da matéria diz o seguinte: a camisa substituirá o azul como segundo uniforme e vem com a marca de Michael Jordan. Eu separei 2 trechinhos aqui da matéria para a gente ler, tá? O primeiro trecho diz o seguinte: o novo uniforme será predominantemente vermelho, em tom mais desbotado. Talvez não seja o vermelho que a gente imagina, e não por acaso esse fundo aqui que a gente escolheu para o nosso slide vai um pouco nessa linha, tá? É um vermelho desbotado com listas pretas que se assemelham mais a manchas. Ou seja, não é um vermelho e preto bem definido em alternância. Eu achei ótimo o exemplo que o site, que o GE deu. Como usou a Alemanha? Podia ter usado um exemplo um pouco mais popular, né? Não é bem um vermelho e preto em alternância, como o Flamengo, mas utilizou a Alemanha para usar a seleção, né? As cores se estendem ao calção no mesmo formato, dando continuidade como se fosse uma só peça. Vou destacar aqui o vermelho em tom desbotado e as manchas pretas, tá? Outro trechinho aqui da matéria, que é justamente sobre a história da logo, né? Que a gente já trouxe aqui, e até a questão do PSG, que a gente também já trouxe. E aí diz que na camisa número 1, o Brasil vai usar esse símbolo da Nike, até que eu estou utilizando aqui na camisa da Coreia. Então, o símbolo tradicional da Nike, tá? E por fim, dizendo que a logo de Michael Jordan será utilizada também em toda a linha de passeio da seleção para a Copa do Mundo. Isso vai ser lançado em março do ano que vem. E aí, Cássio, surgiram várias lembranças a partir de quando isso foi anunciado. A primeira é que o Brasil já usou peças vermelhas e até vermelha e preta, não no uniforme da seleção de jogo, uma única vez, que a gente entra nesse assunto depois, mas de forma regular. A gente já viu, acho que 3 uniformes de goleiro, pelo menos 3 ou 4 gerações de uniforme de goleiro, uniformes de treino
e uniforme de aquecimento, como aquela preta e vermelha ali, que eu nem lembrava dessa camisa preta e vermelha, ela é bem recente. Eu nem tinha visto, eu não conhecia essa camisa preta e vermelha. E aí, Cássio, tem essa história, não sei se você chegou a ler ao longo do dia, essa história do dia em que o Brasil jogou de vermelho com a camisa do Independiente. Tu já lembrava dessa história? Tu conhecia essa história? Não. Então vou abrir aqui. Mas não é por isso, né, irmão? Que a turma vai fazer. Não. Eu só tô trazendo aqui esse fato histórico que eu vi uma Detalhe, única vez. mas eu acredito porque esse tipo de coisa aconteceu. Aqui no Recife, acho que foi o Irã, jogou com a camisa do Santa Cruz na Copa da Independência de 1972, que é conhecida na época como Mini Copa do Mundo. Foi um torneio com 20 seleções, celebrando o Sesc Centenário do Brasil, os 150 anos da independência do Brasil. E o Arruda, que tinha acabado de ser inaugurado, ainda ser o Neo Superior, foi uma das sedes. E o Irã, tenho quase certeza, foi o Irã e o jogo no Arruda, deu algum erro de uniforme e aí a seleção jogou com o uniforme Santa Cruz. Outro caso clássico, que não é de seleção, é a final da Taça Herrera de 1996. Juventus e Botafogo, inclusive o Botafogo foi campeão, foi um 4-4 no tempo normal, no jogo, não sei se teve prorrogação, e o Botafogo ganhou dos pênaltis. O Botafogo jogou com o uniforme do La Corunha, porque o uniforme do Botafogo é igual ao da Juventus. E não sei se a turma leva um reserva, e aí jogou com o uniforme do La Corunha, o Botafogo. Então esse tipo de coisa acontece. Tem um outro, Cássio, muito clássico. Brasil e Costa Rica, na Itália. A Costa Rica jogou com a camisa da Juventus de Turim. No jogo da Copa do Mundo? Na Copa do Mundo. A camisa da Costa Rica era da Juventus na Copa? Exatamente. Mas acho que foi uma homenagem. Caramba, não é possível que tenha sido por falta do uniforme, não, Fred. Não foi por falta de uniforme, não. Foi assim, para atrair a torcida e tal. Isso. Vou colocar aqui. Mas é diferente. Mas, veja, era um uniforme que parecia o da Juventus, ou eles usaram o uniforme da Juventus? Não, eles parecia. Usaram o uniforme em alusão à Juventus. Em homenagem à Juventus. Todos esses exemplos que eu dei são exemplos do time usando a camisa do outro. Não tem nada de homenagem, não. O Irã não tinha um uniforme que para jogar com outra seleção, porque era muito parecido, aí jogou contra o Santa Cruz. Então, assim, não era só, vou fazer graça para o Santa Cruz, não. Foi um problema desse. Assim como o do Botafogo com a Juventus. Porque, Cássio, na época da Copa de 90, as seleções jogavam fase de grupos em sedes fixas, né? Ainda era assim, 90 eu achava que aqui rodava já. Não, o Brasil só jogou no Bele Alpe, então. Exatamente. E aí, ó, vou trazer aqui para a tela a camisa da... Deixa eu trazer aqui para a tela. Um segundinho eu estou trazendo. A camisa que a Costa Rica utilizou naquela Copa do Mundo. Foi uma tentativa, Cássio, de atrair, tentar ganhar o apoio da torcida local, tá? Deixa eu trazer aqui. Mas eu acho que essa relação existe. O esporte fez isso de forma inversa. Olha aí, Cássio, na tela. Tá jogaram no Recife, na Copa de 14. Olha aí, a Costa Rica de 1990. Não sei se tu ouviu, Fred, quando tava colocando. Ouvi que o Sport jogou. E usou aquelas camisas ainda, né? Jogou de verde, o Sport jogou de verde. Então mas tá uma camisa da Costa, é uma camisa em homenagem à Juventus, mas é uma camisa tem até a bandeira do país ali, inclusive. Isso, é uma camisa da Costa Rica. Não é falta de uniforme. Os outros casos que eu falei foi pedido emprestado. Não, sim, claro. E aí, Cássio, essa história do Brasil, tá? Vou voltar ali. Não lembrava dessa da Costa Rica de jeito nenhum. Eu lembrava. Conédio, o goleirinho aí, Conédio, lembra bem. Aqui, ó. Conédio mesmo, o apelido dele, porque Conédio é coelho. Não era nome, Conédio. Coelho, cara. E aí, voltando, tá? Para ler essa história, Cássio. O Brasil, no Sul-Americano de 37, o Brasil foi disputado em Buenos Aires. O Brasil ia encarar o Peru e os dois estavam de camisa branca. O Brasil utilizava branco até então. Até 54. Até 53, eu acho. E aí, Cássio, fez um sorteio e o Brasil perdeu o sorteio. Só que o Brasil não tinha levado nenhum outro uniforme. E aí recorreu ao Independiente. Meu amigo, se alguém tiver... Não tem imagem disso aí, só seria colorizado, mas enfim, se tiver qualquer imagem da época... Essa camisa que tá aí, tá no museu, tá? Da CBF. É uma camisa oficial. Então a CBF mesmo já reconhece isso aí? Já, tem essa camisa que tá na tela aí. Certo, massa.
Eu nunca fui no museu da CBF, assim, só pra... Eu também não, mas tipo, a foto é porque eu vi várias dessas fotos hoje. Ela é dentro de um museu. Nem sei se é o da CBF, mas ela é dentro de um museu. Veja, deveria estar no mínimo no Museu do Independente, né? Porque, caramba, assim, se qualquer clube aqui do Brasil, acho que tivesse um jogador utilizado a camisa da Argentina, eu acho que o cara colocaria no seu museu o dia que a seleção argentina usou seu uniforme e tal. Acho que... E pra gente abrir o debate, tá? Vou trazer só mais uma tela, que são telas de camisas que foram geradas na internet, né? E aí, desde o GE, que mandou a inteligência artificial aí fazer algumas camisas, a gente trouxe duas delas aí, são do GE, são as que estão com o Jordan em branco, tá? E tem outras que a galera foi fazendo, e eu acho engraçado que a turma faz não só a camisa, mas faz todo o conceito, né? Frases, vermelho da paixão que queima a brasa. E muita gente, Cássio, muita gente seguiu o caminho das descrições do vermelho para o pau-brasil, né? Que é uma madeira vermelha com essas manchas pretas, né? É uma madeira vermelha. E aí, Cássio, mesmo se vier uma justificativa lá em março de 2026, uma Para belíssima 26 eu acho que não campanha, cola, não. Cola, não. uma belíssima campanha dizendo que remeteu às origens reais do Brasil, tá? As origens reais do nosso território. Você acha, o que é que você achou da CBF ir para tamanha ousadia? Porque uma coisa é ousadia. Essa daí eu acho que tem algumas implicações que transformam no Eu acho que ousadia. beira maluquice, na verdade. Vamos lá, vou dar uma opinião, surreal, acho né? que vai ser, enfim, a opinião é aquilo. Pode deixar ser uma opinião merda aqui e tal, mas pelo menos vou ficar no muro nesse tema, não. A questão do pau-brasil, do brasa, os brasileiros chamaram muito do brasa, né? Acho que até eu mesmo uso essa expressão, acho que é muito comum chamar a seleção brasileira. O conceito já tá essa do brasa, né? A seleção brasileira chamar o brasa venceu e tal, como se fosse um apelido do Brasil chamado de brasa, que eu acho até legal. E o brasa, a questão vermelho, de ser uma brasa de fato, e vindo do pau-brasil. Só falta ser outra explicação, não uma explicação partidária. Se os caras soltam dessa, não, a explicação vai ser o pau-brasil, beleza. Mas, Fred, assim, no Brasil, nesse momento, eu acho que os caras da Nike, essa executiva mesmo, quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro. Pronto, é o jeito de ganhar dinheiro, essa é a cabeça dos caras, e ó, os caras lá que se esculhambem lá e tal, o negócio aqui é assim, vão fazer as duas camisas venderem muito. E eu não vou entrar nessa questão do peso de mercado, se a camisa vai vender muito ou não. É mais assim do que ela representa. Eu escrevi uma coisa de tarde, e eu sempre me surpreendo, porque eu acho que talvez eu escreva muito mal. Obviamente é uma possibilidade, não tem problema nenhum, mas talvez seja isso. Talvez eu esteja em péssima fase, que eu estou cada vez mais impressionado como ninguém entende que eu escrevo. Eu sempre gero uma interpretação completamente diferente. Aí eu toquei no ponto de que era necessário que deixa eu até ler do jeito que eu escrevi para ser bem justo. Aqui, ó. Rapaz, o necessário processo para dissociar a camisa amarela do bolsonarismo estava andando, mas com a outra camisa sendo vermelha vai ficar difícil. Ponto, né? A chance dessa turma, no caso essa turma referindo ao bolsonarismo, não enxergar o PT me parece irrisória. Mas até do PT vai enxergar que é PT. Então, assim, então não é questão de ser problema. A questão é, a camisa amarela, hoje, a gente está falando da questão de isso seria até H menor, que a gente fala mais de política ali e tal, mas a pauta é isso. A camisa amarela é do Brasil, da seleção brasileira, desde que foi criada ali em 53, por um gaúcho, inclusive, e é a cara do Brasil, é um símbolo do Brasil, é um símbolo do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, mas um símbolo até do país. O cara tá com a camisa do Brasil, em qualquer lugar do mundo, o cara reconhece. Aí, dentro da questão política, ela obviamente ficou assim, muito associada aos apoiadores de Bolsonaro, porque, obviamente, todas as manifestações, todas as reuniões, enfim, protestos, comícios, enfim, todos os eventos que reúnem, sobretudo a partir do clã de Bolsonaro, de pessoas com ideologias próximas a ele. Desde o início, a camisa da seleção brasileira foi quase a senha para fazer parte. Assim, obviamente você vai do jeito que você quiser, mas ó, você se sente parte
daquele mais, você se sente mais parte daquele camisa que está com a camisa amarela. Isso foi aumentando, aqueles eventos e tal, tudo foi aumentando, até que chegou um ponto de você olhar a camisa do Brasil e antes de você pensar na seleção brasileira, você está pensando, e antes de você pensar, esse cara, o torcedor do Brasil, o cara tá pensando no jogo do Brasil, está animado, você está vendo um bolsonarista. E outra, não estou discutindo política, cara, se quiser ser bolsonarista em 2025, pode ser, não tem problema nenhum. A gente só está falando para chegar na camisa vermelha. E isso ficou muito atrelado, e o que eu escrevi na tweetada era que era um papel importante, porque ela pode continuar sendo. Por exemplo, na Copa de 18, onde já tinha isso, e na Copa de 22, eu usei a camisa amarela nas duas Copas, tá? E vou logo dizendo, usarei a amarela em 26 também. Para mim, a camisa do Brasil é amarela, eu não gostava da azul, e a de vermelho eu acho que não tem nada a ver. A camisa da seleção brasileira, para mim, é amarela. Então, mesmo não sendo bolsonarista, mesmo sendo bem contrário à visão que essa ala tem, para mim não foi um problema, mas para muita gente foi. Assim como a gente está falando assim, muita gente deixou de usar, como agora apareceu muita gente dizendo, agora eu uso a camisa da seleção brasileira. Não apareceu? Claro que apareceu. Apareceu muita gente dizendo, agora tá ótimo, achei vermelho. Agora tá tudo a ver e tal, cada lado fica com a sua camisa. Mas o ponto principal é que o mais, para mim, pelo menos, é que dissociar a camisa disso deveria ser um papel, inclusive, da CBF. Na hora que a CBF... Não tem inocência nenhuma de Edinaldo, de escolha e tal, viram lá, gostou, camisa séria. Mas numa dessa, quando o Brasil está nesse processo, já vai beirar uma década quase disso aí, de dissociar a camisa do Brasil a um movimento político, seja ele qual for, era muito, muito importante. Eu acho que isso estava caminhando devagar, mas estava caminhando. E agora, para mim, esse caminho quebra. Porque vai acontecer tudo o que aconteceu. Um dos dilemas era, minha bandeira não será vermelha. Aí vem a camisa da seleção brasileira e fica vermelha. O cara que dizia isso, você não tem como convencer esse cara que o que ele dizia estava errado. Quer dizer, tá vendo aí, ó, até a camisa do Brasil agora é vermelha. Dizia, minha bandeira nunca será vermelha, porque os caras adoram falar isso. Minha bandeira nunca será vermelha. Mas aí eu tenho que ser coerente com o que eu disse. A camisa do Brasil é como se fosse a bandeira do Brasil, é um símbolo do Brasil. Aí, de repente, aí podia ser qualquer cor, naturalmente e tal. Camisa alternativa é isso, não joga de rosa, joga de preto, joga de azul, joga de azul marinho, joga da cor que quiser, camisa alternativa é isso. Mas, especificamente em 2016, que vai ser o ano da Copa do Mundo, mas também o ano de eleições gerais no Brasil. Eleições gerais significa que vai ter eleição para governador, senador também, presidente. E na hora que vai ter eleição para presidente, eu acho que aí vai criar um negócio assim, que não precisava, assim, em relação ao que é do futebol. O futebol, a camisa amarela é o Brasil, ponto. Já tinha se perdido isso, estava se recuperando e agora eu acho que volta a dividir. Então, eu posso estar muito enganado. Por isso que eu disse, não tem problema nenhum, mas eu só não ia ficar em cima do muro. Eu posso estar muito enganado. Mas eu achei assim, essa ideia para ser implantada nesse momento e no ano de eleições gerais, onde já tem essa relação, alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas eu acho que vai se dividir muita coisa também. Eu acho que não precisava. Eu achei muito Deixa eu fazer uma pergunta, Cássio, que você até já citou em alguns pontos. Mas é uma pergunta necessária. Você não acha que a origem desse problema não foi uma apropriação da camisa, não? Utilizada... Perceba que a primeira frase que eu trouxe foi apropriação, eu achei um erro. E a gente estava no processo de porque eu usei dissociar. Mas eu não sei se a gente está nesse processo. Eu acho que tá. Eu acho que já estava menos. Eu acho que já estava menos. Eu acho que já estava. Eu acho que deu uma diluída. Mas eu estava usando dissociar, mas é só usar a palavra que você está usando. Desapropriar é a mesma coisa. Eu acho que essa desapropriação estava acontecendo, mas agora eu entendo que agora ela volta a aquecer muito, vai até ser curioso. Tomara que no fim das contas seja só de provocação e tal, mas dificilmente vai ficar só nisso. Mas vai ficar só sendo provocação do jogo, mas eu acho que ela reacende demais. Na minha opinião, tinha diluído um pouco, como o Cauê falou, usou a palavra diluído, e estava nesse processo de desapropriar, para você olhar aquela camisa voltar a ser do Brasil. Antes, ela pode continuar sendo a camisa que essa ideologia usa. Nunca vai deixar de ser. Faz parte do Bolsonaro da camisa do Brasil. Tem problema Porque nenhum. Não é a cor, eles usam a camisa. A camisa do Brasil. E não tem problema nenhum. Veja, não tem problema nenhum nesse ponto. Mas o ponto tem problema, Cássio. Não, veja, o cara pode usar a camisa se o cara quiser, pô, assim, nesse caso. Mas não é assim. Não, mas deixa eu terminar a frase. Não, mas deixa eu dizer o que é que não tem problema. Deixa eu dizer o que não tem problema. O problema é o seguinte, que o cara pode usar a camisa para manifestação. Isso não tem problema. A questão é que
já estava ficando de um jeito que quando você olha um cara com a camisa do Brasil na rua, você pensa, é um bolsonarista. E você não aponta pro cara não, tô dizendo na sua cabeça e fala, cara, assim, muita gente deve pensar, muita gente não deve pensar isso. Uma bandeira em janela, Cássio. Se você passar por um prédio e tiver uma bandeira do Brasil na janela, você já associa. E não é para ser dessa forma, associado. Naturalmente. E não é para ser dessa forma. E não é para ser dessa forma. Naturalmente não. E até porque não é todo mundo que faz por esse motivo. E aí essa é uma leitura errada. Alguém de fato tá ali porque o cara tá feliz com alguma coisa. De repente, um time de vôlei do Brasil ganhou alguma coisa, um time de handebol ganhou. Sabe-se lá, ninguém perguntou pro cara, porra. Então, é isso. Eu discordo dessa sua última frase, tá? Eu não vejo ninguém colocando bandeira do Brasil porque o time de handebol foi campeão mundial. Eu dei um exemplo da mesma coisa do VAR. Não, veja, é a mesma lógica do VAR. Não é. É a mesma lógica do VAR. Tem que ter 100%. Eu não sei, não sei 100%. Isso, nos últimos 7 anos, eu acho difícil. Tirando em períodos de Copa do Mundo. Em períodos de Copa do Mundo, não. Aí fica muito claro que aí por exemplo, alguém que botou para a Copa do Mundo e não tirou até hoje. Pode ter qualquer coisa, enfim. Ok. Dentro dessa lógica de dizer que banana pode ser chamada de abacaxi, se alguém quiser chamar de banana de abacaxi, a gente chama. Eu acho um pouquinho não, Cássio. Eu acho que tá um pouquinho assim. Deixando um pouquinho fora do que é a realidade. É o que Cauê falou. Se você anda na rua hoje e vê uma bandeira do Brasil, todo mundo identifica que mensagem está sendo passada. Se você não identifica, eu acho que todo mundo identifica. Fred, a minha frase não foi essa, não. O que eu disse foi que eu não falei de que quem está olhando, não. Eu falei de quem tem a bandeira. Eu disse que não é garantia que 100% das pessoas que colocam, não é quem está olhando, não, é de quem coloca a bandeira, é por esse motivo. Eu disse, eu só não vou dizer que todo mundo que botou uma bandeira assim é isso. O cara pode ter botado a bandeira por qualquer outro motivo. Eu não estava falando de quem estava olhando, eu estava falando de quem estava colocando a bandeira. Mas é diferente do que você estava comentando. Hoje em dia, eu acho muito difícil, exceto em épocas de Copa do Mundo, porque em Copa do Mundo existe aí sim uma super mobilização. Olimpíada, talvez. Em Copa do Mundo existe uma super mobilização e aí o cara esqueceu lá, a bandeira tá toda desbotada, de repente tá 3 anos lá na varanda do cara, o cara nem tirou. Enfim. Mas não é esse o contexto que Cauê falou, né? Porque eu acho que para o debate seguir, ele tem que seguir contextos dentro da realidade. Cauê, tua visão sobre essa camisa vermelha, que é no ano eleitoral, que traz esse inevitável viés político, ainda que não tenha sido a intenção da Nike usando a marca, porque também tem muita contradição aí, né? Uma gigante, né? Global, utilizando o símbolo de Michael Jordan, muitos elementos pop aí, me parece muito mais uma roupagem de uma ousadia pop do que algo pensado na política brasileira, até porque nos Estados Unidos o vermelho é republicano. Detalhe, tá? Nos Estados Unidos, vermelho é republicano, não é democrata. Democrata lá é azul. Tem essa diferença. A lógica deles, Fred, provavelmente foi muito mais de mercado. Eu acho muito difícil ter qualquer olhar de tentativa de politizar essa história. E, infelizmente, eu acho que a CBF não se atinou para a história, porque para a CBF o que importa é o dinheiro. Pagou, está resolvido. Como tem aquele personagem de humor, fazemos qualquer negócio. Está pagando? Eu visto de amarelo, de branco, azul, vermelho, rosa choque, o que quiser. Para a CBF, sempre foi isso. Com alguns pudores em alguns momentos, a depender de quem estava à frente. Mas, para eles pagou, tem. Pagou, vai ser vermelho. Se vai ser vermelho com preto, se vai ser um vermelho claro ou mais escuro, isso a gente vai ver mais à frente quando a camisa for realmente apresentada. Agora, trazendo para o contexto que a gente convive no país, eu vou muito pelo que Cássio colocou. Vai de novo colocar, de alguma maneira, uma fervura desnecessária. Porque quem carrega essa questão ainda no peito, no sangue, vai comprar vermelha para se distinguir. Vai comprar vermelha como um objeto, como uma associação, como um signo, um significado, para mostrar que é contra aquele outro grupo. Da mesma maneira como a camisa no ano de eleição, né? O que acentua a gravidade disso. Isso. Né? Da mesma forma como a simbologia da camisa verde e amarela foi levada para
transformar aquele grupo, e quando você enxergar, nada é por acaso ali. Ali foi pensado. Não foi. É muito difícil pensar que aquilo tenha sido de uma maneira do nada, do natural, sem ter um pensamento no que poderia ser criado como simbologia para formatar um grupo e aquele grupo ser visto de uma maneira homogênea e em tamanho. Porque uma coisa está todo mundo com a única camisa. Outra é você estar um de branco, outro de azul, outro de amarelo. Você consegue dimensionar melhor e dar amplitude de multidão quando você tem todo mundo ali uniformizado. Claro. Então, você conseguiu, a partir dali, do vermelho e amarelo da camisa brasileira, criar uma identificação de um grupo. E aí a gente corre o risco de, no momento que parecia, pelo menos no sentimento do dia a dia da gente, de que estava um pouco esfriando isso, pelo menos na maioria das pessoas, por todos os episódios que aconteceram do início do ano para cá, do início do ano passado para cá. Então, talvez esse momento de esfriamento ganhe novos contornos com essa camisa. E aí era totalmente desnecessário. Infelizmente, a CBF não soube entender isso. Eu acho que talvez nem haja momento para marcha ré. Agora, meu amigo, é só se Lula usar amarela. Que eu acho que já usou. Eu acho que ele usou. Agora, tendo a vermelha no mercado, ele porque seria importante, inclusive, que ele fizesse isso. Seria bem interessante se ele fizesse isso. Seria um grande. Cássio, você foi aqui um estrategista dos maiores, viu? Para tentar diluir esse debate. Porque se ele for com a vermelha, ele vai dizer: a amarela é de vocês, a vermelha é nossa, fica um negócio assim. Seria muito importante Lula usar a amarela. Muito importante. Para diluir esse debate, seria bem importante. Exatamente. São essas simbologias. E Bolsonaro usar vermelha. Não vai, não. Bolsonaro. Porque Bolsonaro. Aí ele não vai, não. Aí veja, pelo lado de Bolsonaro, eu não acho ele muito inteligente, mas ele não faria uma dessa, não. Mas vê só, Cássio, o Brasil lançou a branca. No auge que ele usava amarelo. Eu fui lá e comprei a branca. Aí ele usou fui lá e comprei a camisa branca. No primeiro dia, no primeiro final de semana, foi até quando ele dá a cloroquina lá ao ganso que ele tinha mas lá. Mas é diferente, pô. Agora ele bota a camisa branca, ou seja, já era branca, né? Ou seja, quem correu pro branco ali já era branca. Mas ali era demarcação de território, né? Tanto que a gente não faria nunca um videozinho, um debatezinho bobo assim sobre a camisa branca do Brasil, não. Claro. É o vermelho. Ele não vai fazer isso com o vermelho. Se ele fizer isso, eu acho que os próprios apoiadores ficariam putos com ele. Agora, eu acho que dentro do que eles acham, teriam até razão. Ravel vai entrar no debate agora. E aí, Ravel, eu vou já trazer mais um ponto. Você pode seguir a mesma linha, né? Começando dessa lógica comercial, pop política, né? Que é o que foi trazido até aqui. Michael Jordan, Nike, pop, Brasil, Copa do Mundo nos Estados Unidos, multicolorida. A linguagem da Copa do Mundo é essa. A tendência é que as camisas lançadas por todas as seleções sejam muito coloridas, tá? Já vem sendo assim nessa linha 2025-2026, tá? Na verdade, já vem sendo assim até um pouquinho antes, mas eu já vou introduzir outro ponto que, assim, eu fiquei de cara com isso passar, porque não é só vermelha. Não é só vermelha. É o que eu digo, o debate está transcorrendo na questão política, porque foi passado e os primeiros mockups que circularam na internet eram todos vermelhos, com dourado, como está aquele ali de Neymar que a gente está vendo. Mas no meio da tarde, a Globo já trata a camisa como vermelha e preta. A camisa ela é vermelha e preta. É uma camisa rubro-negra. Tá? E aí eu vou trazer um comentário de Eduardo Lira, porque eu também acho que a camisa ser vermelha e preta é outro grande problema, porque eu não acho que uma camisa da seleção deveria ser parecida com a camisa de nenhum clube. Como é que um torcedor do Vasco vai vestir essa camisa? Vai se sentir representado por essa camisa? Não é só vestir, não é só ir na loja comprar. Como é que o torcedor do Vasco vai ligar a TV na Copa do Mundo, Brasil e Itália, a Itália de azul, aliás, não, tem que ser um Brasil e uma seleção clara,
Brasil e Suécia, e aí o Brasil entra com um uniforme que lembra o Flamengo. Como é que o torcedor do Náutico, do Santa Cruz, vai ficar confortável em torcer para um Brasil vestindo as cores que remetem ao esporte? Como é que o torcedor do Bahia vai ficar confortável torcendo para um Brasil com cores que remetem à do Vitória? Talvez Edinaldo, quando tenha visto lá a reunião da Nike, essa reunião foi há 1 ano, tá? Esse tema estourou agora, mas essa decisão aconteceu em 2024. Não tem volta. Quer dizer, tudo tem volta, falta muito tempo. Mas imagino que a linha de produção já esteja bem avançada. Mas, Ravel, eu vou ler aqui o comentário de Eduardo Lira para te trazer para o debate. Vermelho e preto, para mim, não é alusão a um partido, mas a um time de futebol de grande torcida no Brasil. Na verdade, da maior torcida disparado do Brasil, que é a do Flamengo. A turma nem viu a camisa e já podem estar tirando conclusões muito erradas. É o que eu digo. Talvez essa camisa, quando lançada, chame mais atenção por remeter. Eu vou desconsiderar aqui Sport, Vitória, Atlético Paranaense. Vou tratar só Flamengo. Por remeter ao Flamengo, porque ninguém vai fazer uma camisa pensando em Sport, Vitória, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e afins. Tá? Nem mesmo um presidente torcedor do Vitória? Nem mesmo presidente torcedor do Vitória. Mas aí, Ravel, eu tô com essa sensação, tá? Que lá para março, quando essa camisa vier, talvez fique muito mais vermelho e preto do que vermelho. E aí teria um outro tipo de problemática. Mas fique à vontade para debater os dois pontos, tá? E depois eu vou abrir para casa e para Cauê também essa questão, se ela acabar vindo mais rubro-negra. Pode falar, Ravel. Fred, eu acho até que os dois pontos estão interligados. Vou começar pelo primeiro, dizendo o seguinte: pode ser que eu sou muito conspiracionista aqui na minha opinião, mas, rapaz, para mim aí, Nike, Edinaldo, tá todo mundo ciente dos efeitos que isso vai gerar e tá pensando só em engordar a conta bancária, botar o dinheiro no bolso, e tudo para mim foi pensado meticulosamente para atingir esse objetivo final. Porque quando você pega aqui, e a menos que as demais seleções que têm o seu enxoval fornecido pela Nike também tenham o símbolo da Indy One, né, do Michael Jordan, primeiro ele já, para mim, ele cria uma ideia, como eu estou dizendo aqui, vai soar muito conspiracionista mesmo, mas cria uma ideia de você deixar de ter a tradicional logomarca da Nike, que está muito associado a uma questão ideológica de consumo, focada no capital, que uma parte da ideologia política aqui repudia, né, no discurso. Então, trazer essa imagem, eu acho que também já tem um cunho estratégico. Primeiro ponto. Segundo ponto, os caras, eu acho que eles pensam assim, assumem o risco de eclodir essa guerra política, onde um espectro da ideologia política do país já se apropriou de um dos modelos. Agora, o outro polo, que não tinha um para chamar de seu, até tentou se apropriar, mas não conseguiu, vai se apropriar dessa, e a Nike e a CBF vão engordar suas contas bancárias, porque isso vai virar uma guerra de lados, onde cada um vai vestir o seu, e no fim das contas o que vai importar para eles é o faturamento bruto. Então, a minha visão em relação a tudo isso, na primeira pauta, é que os caras estão pouco se lixando no que vai acontecer, nos efeitos colaterais dessa decisão, e para mim foi tudo meticulosamente pensado no lucro. E eu só vou dar ré em relação a essa minha opinião aqui, se por acaso quando for vazada aí as imagens, não for bem assim, se outras camisas tiverem aí, outras seleções tiverem também a logo da Indy One, do contrário, para mim, vai muito nessa linha. E em relação à camisa vermelha e preta, se for para atender também uma lógica de mercado focada aí no clube de maior expressão e ainda acessoriamente, de repente, agradar também o seu clube do coração, enfim, se for pensando exclusivamente no Flamengo que seja, eu acho que também vai nessa lógica de faturamento, porque agora, meu amigo, você vai pegar simplesmente o maior mercado. Venderia brutalmente, venderia mais que a Azul. Exatamente, você vai pegar simplesmente o maior mercado consumidor em termos quantitativos do futebol brasileiro e vai dizer, meu amigo, agora a sua seleção, a seleção de seu país,
tem como camisa a mesma cor do seu time. Bota aqui o dinheirinho para dentro. Então, como eu disse, assim, a minha visão é que tudo desemboca no mesmo fim. Faturamento, tudo pensado estrategicamente para atingir um objetivo mercadológico de incremento de receita, mesmo que isso implique em aguçar a polarização. Eles vão deixar que outros agentes políticos aí se encarreguem de repente, arrefecer essa briga, mas no fim das contas, para mim, CBF e Nike estão pensando exclusivamente no dinheiro. Pensando exclusivamente no dinheiro, para além de uma tentativa pop, você considera que está pensando exclusivamente no dinheiro, Isso, exatamente. puxando política e puxando o Flamengo junto na conta. Eu acho também, pensando no Farm, pronto. Sobre a camisa remeter a algum clube, existem vários rubro-negros, mas obviamente o mais popular é justamente o mais popular do Brasil, então teria uma simpatia. Pô, o cara é Flamengo e o Brasil agora tem uma camisa que lembra de alguma forma do Flamengo. Compraria, né? É muito assim, o cara, mesmo sendo bolsonarista, sendo petista, sendo lulista, sendo qualquer coisa, o cara diz, meu irmão, gostei, é o Flamengo Seleção. Isso pode ser do Sport, do Atlético Paranaense, do Ibis, do Vitória, enfim. Mas, obviamente, o Flamengo puxa 40 milhões aí. Eu só não acho que isso é um grande problema. Porque Fred usou a expressão parecido. Na Argentina, a Argentina joga com a camisa que é igual à do Racing. Assim, mas aí, desde que o mundo é mundo, né, Cássio? Não, tudo bem. Mas o cara do River Plate e do Boca... Não, então, isso é uma questão de... Assim, e detalhe, ainda tem até o Atlético Tucumã, que seria o primeiro albiceleste da história. Até esse antes da seleção argentina. Que é branco e azul. E assim, o cara do Boca, do River, o cara do Independiente, pô. Mas se é porque, repito, os dois são desde que o mundo é mundo. Sim, se a Argentina me lança amanhã, uma camisa azul e troca o branco pelo amarelo. Não, troca o branco pelo amarelo. Não, porque para ser mais radical, o rival do Racing é o Independiente, botar uma camisa vermelha. Pronto. O Uruguai já usou uma camisa vermelha. Já, inclusive acho que jogou a final do Mundial Sub-20 que perdeu da Argentina, eu acho, em 97. Não sei, acho que foi isso. Era vermelha. Não sei se os torcedores do Peñarol compraram muito. Eu lembro dessa camisa. Chegou a usar algumas vezes ali, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mundial Sub-20. Henrique Moura fala que daqui a 20 anos normaliza. Atacantes, acho que é Dario Silva, Magalhães, eu lembro dessa. Henrique Moura fala, daqui a 20 anos normaliza. Talvez, mas na Argentina, esse problema seria um problema para um clube. Se Fred falando lançar a vermelha. Agora, o Fred queria dizer, lançar uma azul com a faixa amarela no meio é foda, né? Não, trocando o branco, não. Azulzinha clara, trocando o branco pelo amarelo só. É porque, assim, eu acho que é o exemplo, Cássio. Eu acho que é o exemplo. Eu tô dando exemplo de um país vizinho que tem a camisa desde sempre, tudo bem. Desde que o mundo é mundo. Sim, mas a camisa é porque não é nem parecida, é igual. A gente está falando aqui, repito, que o exemplo do Flamengo não seria rubro-negra com listras horizontais, seria só vermelho e preto a camisa, mas completamente diferente. Porque alguém, Gabriel falou aqui no chat, então um torcedor do Corinthians não compra verde da seleção. Primeiro, a seleção nunca teve uma verde. Tá? Nunca sim, nos últimos... Teve do goleiro, né? Mas eu não acho que o torcedor do Corinthians vai na loja e gostei dessa verde de goleiro aqui, vou comprar ela. Até porque eles lá têm muito mais frescura do que a gente aqui. Olha a camisa que eu tô usando. É vermelha e branca. Eu não tenho frescura nenhuma com cor. Eu tenho camisa do País de Gales vermelha e branca. Eu não tenho frescura nenhuma com cor. Eu tenho do Peru, branco e vermelho com... Isso, eu queria até do Peru. Pronto, João Guilherme trouxe outro ponto. Muito gostei do ponto de João Guilherme Torres aqui. A camisa reserva do Brasil é azul. Eu acho que um cara do Internacional compra a camisa azul do Brasil. Não sei, lá a frescura pouca não bota o Papai Noel, porra. Vocês se compram, Veja. Cássio, os caras não botam o Papai Noel. Os caras não aceitam o Papai Noel. Os caras não aceitam Papai Noel. O cara compra. Eu acho que não compra, não. Os caras não aceitam Papai Noel. O shopping tem que fazer 2 Papai Noéis, porra. Nesse nível de radicalismo, aí tu acha que o cara veste azul de boa? Não acho, não. Eu acho que é um pouquinho de a gente achar errado aí. O cara não aceita Papai Noel, que tem nada mais... Porque, nem os bolsonaristas, que alguns acham que o Papai Noel é petista. Papai Noel, em tese, é uma imagem limpa.
Pô, eu acho que os caras não usam azul de jeito Acho nenhum. que eles compram em minoria como todo mundo compra em minoria. Talvez um pouquinho menos, Eu mas acho assim, que veja, não, viu, Cássio? a Vê só, amarela não vende mais em conheço, qualquer lugar. não conheço, mas repito, pelo radicalismo que é. Repito, o Coca-Cola, Cássio. A Coca-Cola não foi vermelha na camisa do Grêmio. Veja só, Pernambuco tem muito menos frescura quanto a isso. Até porque os times têm cores que se interligam, né? Pernambuco tudo fica dentro de 3 cores. Todo mundo é santa em Pernambuco. É branco, vermelho e preto, tá tudo ali no meio. Não tem. Você puxa uma diferença na de verdade, cada todo um. mundo tem 3 cores, né? O Sport tem o amarelo para auxiliar e o Náutico tem o azul. O azul. Que eu acho tão bonito quando o Náutico usa azul, usa pouco. Eu gosto desse tom. Então, assim, eu não sei se essa galera do Inter usa uma camisa azul. Eu acho que não, viu? Tendo a amarelinha para usar, a preta de goleiro, eu não sei se usaria, não. Mas, enfim, Cauê, quer comentar essa outra parte também relacionada a futebol? Não, Fred, acho que a gente pode seguir aí. Então é isso, tá? Como eu fui conduzindo, eu não dei exatamente a minha opinião. A minha opinião é que, assim, eu acho uma insanidade. Insanidade, assim. Eu não sei como isso passa numa reunião. Eu não consigo entender como isso passa numa reunião. Como ninguém levanta a mão e diz, porra, eu gostei desse negócio de pau-brasil. Vamos botar mais pra frente? Não vamos fazer no ano de Copa do Mundo, não? Até porque aqui no Brasil, ano de Copa do Mundo, mistura com a eleição. Vamos jogar um pouquinho mais pra frente? Ideia boa, pô. Vamos fazer ali pós-26. Vamos usar uma preta. Tá tão... Vinícius Júnior, que é um dos nossos jogadores, está tão em alto o debate do racismo. Por que a gente não vai todo de preto? Que, porra, pode ser uma grande mensagem. Detalhe, O Brasil a camisa todo de preta preto. já foi. É porque os caras realmente só visam ganhar grana. Porque a camisa preta já foi lançada e a ideia é muito boa. Cássio, já teve uma camisa preta? Eu sempre falo isso. Já jogou com ela. Mas teve uma, Cássio, que não jogou. É um dos maiores arrependimentos da minha vida de consumidor, essa camisa preta. O Brasil lançou uma camisa preta há muito tempo atrás, em 2013. Em 2013, o Brasil lançou uma camisa preta. Toda preta. Tipo essa que o Corinthians usa. O escudo da CBF era preto com preto. Era um preto bordado, um preto emborrachado. O símbolo da Nike era preto. Tudo era preto. Tudo era preto. A camisa era toda preta. Não tinha nenhuma outra cor em nenhum ponto. Era uma camisa toda preta. Eu tava viajando, eu tava em Roma nesse dia. Provei essa camisa numa loja. Provei a camisa. Tava o preço que ela custa no Brasil. Aí eu pensei, porra, eu nunca tinha visto a camisa. Ela tinha sido lançada. Eu disse, eu vou chegar no Brasil, se eu quiser comprar, eu divido em 12 vezes, vou deixar para comprar no Brasil. Melhor gastar o dinheiro aqui comprando a camisa que não tenha lá, né? Pois a camisa foi proibida e não foi vendida no Brasil. É uma camisa toda preta, lançada em 2013. Depois já teve outra preta com o escudo normal, né? O Brasil já teve uma preta, mas eu acho que só jogou uma partida. Não tenho uma lembrança exata dessa camisa. Tá? Pablo Daniel está dizendo que foi 2011. Pode ser, eu posso estar aqui errando o ano. Pode ter sido 2011 mesmo. Acho que foi 2011. 2011, tá certo. Tá certo, 2011, é isso mesmo. 2010, 2011. Aí estão perguntando se foi a do Cruzeiro do Sul. Não, a do Cruzeiro do Sul foi depois. Foi em 2011. Deixa eu ver se a gente tem superchat sobre esse tema para a gente trazer aqui, tá? Temos. Vamos trazer, Alan, os superchats relacionados a esse tema. Eu acho que começa com o de George Sanguineto. Amigos, não sejam ingênuos. A Nike deu uma jogada de mestre. Essa camisa vai vender feito água. E eu, como sou comunista marxista, agora comprarei uma. George Sanguineto está dizendo aí que agora vai comprar. Tá? Gabriel Martins, não vejo como absurdo essa mudança, uma vez que as camisas reservas das seleções europeias já são em cores alternativas. Inclusive foi tema do Eurogames. Exatamente, Gabriel. Tá? Olha aí a camisa, né, que eu falei.
do Brasil. Essa camisa não foi para jogo. Tá? Alan trouxe aí a camisa que eu citei. Essa camisa não foi para jogo. Essa camisa foi vetada pela CBF, né? E não foi nem vendida. Na verdade, eu cheguei a provar essa camisa. Vamos voltar então para a mensagem ali de Gabriel. Ele lembra, né, justamente isso. E ele está correto. A Alemanha, no passado, na Eurocopa, jogou de rosa e azul. A Alemanha jogou de rosa e azul. Não lembro se vocês conseguem puxar outro. A Inglaterra jogou de roxo. A Inglaterra jogou de roxo. A Espanha jogou de azul. A Espanha jogou de azul. O México acaba de lançar uma preta e dourada. É o que eu falei, a gente tem uma tendência multicolorida. E como as seleções não têm terceiro padrão, estão fazendo no segundo padrão. Tá? Mas Gabriel lembra bem, e de fato a gente já está vendo essa tendência. A Itália, inclusive, que nunca jogou, é porque ela acaba sendo a cor da bandeira. A Itália atualmente tem uma camisa reserva verde clarinha. Não é branca. A gente sempre viu Itália de azul e branco, né? É porque Itália e Holanda não contam porque elas usam cores relacionadas a outros momentos da história dos países. No caso da Holanda, a cor da família real. Tá? É a mesma coisa da Austrália, por exemplo, que utiliza verde e amarelo. Mas eu acho que o Brasil, como foi debatido aqui, eu não acho que era ano para vir de vermelho e não gosto da ideia do vermelho e preto. Tá? Acho que a ideia do vermelho e preto é uma ideia muito comercial, visando uma torcida, incomodando outras. Eu não acho que esse seja o caminho. Tá? E, repito, torço para um clube dessa cor. Então eu nem estou no bloco dos afetados pela camisa. Eu usaria a camisa. Se essa camisa vier vermelha e preta mesmo, eu vou comprar fácil se ela vier vermelha e preta. Mais do que se ela vier toda vermelha. Se ela vier vermelha e preta, eu vou comprar com certeza. Mas, eu acho injusto que exista uma camisa que o torcedor do Náutico não queira comprar. Que o torcedor do Bahia não queira comprar. Eu acho que isso não é é uma camisa nacional, tá? Aí, repito, o cara do Grêmio, como o Cássio falou, o cara do Inter não veste azul. Ok, mas o Brasil é azul há muitos anos. Aí não dá para ficar corrigindo. Eu acho que o cara do Atlético Mineiro não veste a camisa azul, que é mais parecida com a do Cruzeiro até do que com a cor que o Grêmio usa. Mas aí já é uma coisa muito tradicional. Meter um vermelho e preto aí, enfim. Vamos seguir com os superchats do tema. Luiz Delavor. Grande abraço, Luiz. Não faço ideia, meu velho, de que moeda você está trabalhando. Depois diga aí no chat em que país você está. MX, alguém sabe? Ravel? Deve ser mexicano, Será né? que Deve México? ser mexicano, né? Deve Só ser pensei no mexicano. México. Deve ser mexicano. Por país, só pode ser o México. Se não for o nome da moeda, se for o nome do país, só tem o México. Não acredito que nesse processo ninguém, Nike ou CBF, prevê o impacto político. Impossível que um brasileiro profissional de publicidade não Peso se atente mexicano, à questão, Fred. peso mexicano, né? Não se atente a uma questão óbvia como essa. Eu concordo. Ainda que a ideia tenha sido toda estrangeira, né, a Nike não desenvolve no Brasil a camisa, quando chegou na CBF, alguém de publicidade passou. E Edinaldo, veja só, Edinaldo não é um jarro, pô. Edinaldo não é um jarro. Ele sabe o contexto do país em que ele vive. Nem faço ideia, Ravel, não sei se você... Qual é o espectro político de Edinaldo? Nem faço ideia. Se é que Edinaldo tem espectro político. Não me parece muito o caso, não. Deve ser... O espectro político é o vento a favor, né? Rapaz, olha só. Surgiu um boato recentemente. Eu vou tratar como boato porque, como eu disse aqui, não tenho nenhuma comprovação. De que Gilmar Mendes estaria, de alguma maneira, ligado a Edinaldo Rodrigues. Né? E como Gilmar Mendes tem um histórico também ligado com o PT, talvez ele tenha uma tendência
de aproximação com esquerda, centro-esquerda. Mas o Mas histórico muito de Gilmar nunca Mendes pude- não é com o PT, não, né? É porque hoje em dia o histórico de É. Gilmar Mendes é com o velho 45 que vai aposentar o 45. Tá uma grande Isso. notícia que a gente teve. Um dos grandes medos nossos sempre foi a associação do 45 com o Rapaz, PSDB. jogaram Gilmar Mendes por 13, meu amigo. Não, mas Mas, no mundo atual ficou um pouco, né? Ficou, no mundo atual ficou um É. pouco. Mas nesse eu divisionismo falei tudo termina. isso para dizer que, mesmo assim, eu acho que a ideologia do homem é moeda. Eu também acho. Pois O é. vento a favor. O PSDB, só completando, tá? Então, depois de anos, o PSDB desistiu do 45. Não tem mais nenhum partido político com 45. O PSDB se fundiu, acho que com progressistas. Agora vai usar o 20. O 45 minutos. Não, 45 minutos sempre foi nosso. Agora, NE 45, ninguém pode Acho que pensar. foi que Podemos, Fred. Acho que Podemos, né? Fala, Cássio. Esse comentário aqui, eu sei que a Azul vai sair, mas vai continuar sendo vendida, né? O que não vai ser, não vai ter a linha 26, mas vai ter a linha 25. E aquela coisa, continuar sendo vendido, sempre vai ter. Eu tenho aqui a última. Essas duas últimas eu achei horrorosas. Mas no anterior eu tenho. Aí o cara comentou assim: bolsonarista, camisa amarela. Lulista, camisa vermelha. Nem Lula, nem Bolsonaro, azul. Aí. Azul. Aí o cara nem Lula nem Bolsonaro, azul. Mas o bom é que o nome do perfil do cara que comentou isso é Mundo Binário. Assim. Continuo vestindo a minha amarelinha, meu amigo. Na tradição. Eu não visto, não. Eu comprei azul ano passado. Eu nunca gostei da camisa A azul. turma de Brasil. Tarcísio Detalhe, vai Brasil resgatar foi campeão Eu não gosto da azul, não. Também não gosto da azul. Mas eu gosto Mas da eu camisa achei amarela. muito bonita a azul da Copa passada. Camisa, É muito legal, pô. a seleção brasileira, pra mim, é a camisa amarela. Agora, Azul a gente só faltou uma coisa que a gente tá negando aqui. Ó, eu acho que chegando na Copa, o cara se envolve, vai todo mundo torcer, certo? Mas se o Brasil ficar naquela, uma joga com amarelo, uma joga com vermelho, vai ser o seguinte, vai estar todo mundo torcendo. Mas se for eliminado, a camisa que foi eliminada, A culpa. a greve vai ser muito pesada, viu? Por outro lado, se voltar a ser campeão, assim... prefiro que seja campeão com a camisa amarela. Vamos lá, tá? Acho que o próximo é o de Marcelo Sarsted. Grenal é uma coisa à parte. A Coca-Cola mudou as cores para patrocinar. No CT do Atlético Mineiro, na época que se usava o orelhão da Telemar azul, eles pintaram de preto. Eu achei, cara, assim, uma viagem dizer que a turma usa azul da seleção. Usa não. Pessoal, pinta o orelhão de preto, pô. Porra, eu não disse que... Tu tá foda, mas eu disse, não, tô dizendo será assim que ninguém compra? Eu acho que tu não tava falando de exceção. É. Tipo, tu disse que ninguém que botou a camisa do Brasil pode ter sido qualquer outra coisa que não seja bolsonarista. Tipo, ninguém que é do Internacional É porque não dá para trabalhar dizendo que uma pessoa vai comprar, cara. Isso aí... Mas mas é só não tratar como se fosse assim. Porra, não, é você tão tratar impossível. como é. Eu não gosto desse tipo. É porque eu acho que esse tipo de debate é um debate oco. Não vamos falar. Veja só. Se um torcedor do Inter comprar uma camisa azul, bicho, tá sendo chato, eu não disse isso. não, pô. Não, você pô. que tá dizendo, não é você, eu tô dizendo assim, uma minoria. É porque você vai da lógica que ninguém faz. Eu disse, porra, e eu, veja, não é só que ninguém faz. É só você dizer, dizer, se 98% fazem, 2% não fazem, a gente então, tem que debater em todo 98%. Eu gostaria, inclusive, ter esse número. Achei muito interessante se tivesse a pesquisa, torcedor internacional, na hora que comprou, quantos por cento da torcida do Internacional responderia que compraria a camisa azul? Se tivesse, vai ter a camisa azul. Tá bonita, você compraria do camisa azul do Brasil, claro. Simplesmente dizer, não, eu acho que é 98%, eu acho que é 1%. Porra, é simplesmente, eu acho. Fred, e fala. Se o trenó do Papai Noel fosse puxado por um monte de cobra, ao invés das renas, tu comprava um Papai Noel, um trenózinho? Trenózinho, Não sei. Eu não tenho frescura, tá? Como eu falei. Eu sou do tipo de torcedor que não tenho frescura com cor. Eu não tenho, nunca tive. Mas... O Sport nunca teve mesmo, não, meu irmão. O Sport já jogou com a camisa que é quase igual a do Santa Cruz. Eu nunca tive. Eu já vesti camisa... Tô falando sério. O Sport jogou já. Eu já vesti camisas de todas as coisas. Eu não tenho frescura, não. Eu parei de usar camisas de outros clubes. Isso eu parei de usar há muitos anos. Nacionais. Parei de usar há muitos anos. Eu tô indo pra academia com a camisa do Central. Inclusive ganhei uma.
Ganhou de presente. Não, veja só. De Carlos Galvão, ouvinte nosso. Mora da em turma. Caruaru e trabalha em Lagedo. Trabalha uma Cássio, hora, vai escutando a gente. Me deu a camisa do Central. Vou precisar usar uma frase sua agora. Com todo respeito. Mas assim, Central, América. É a brinca, né? A Pô, brinca é uma isso. do América, uma daquela esmeraldina, super bonita. Pô. Não, Aí muito Márcio bonita, falou, por isso Márcio que eu falei. perguntou, Cássio, tu não usa do esporte? Eu não uso não, uso não, mas assim, tu não vem com a do esporte não? Eu disse, deixa eu ganhar uma, porra. Assim, e morto é foda, deixa eu ganhar uma que talvez a gente pense no assunto. Até me fugiu a ideia. Eu parei de usar um dia que eu falei isso, né? Eu estava em casa, faz muitos anos isso, muitos anos. Isso deve ter sido 2005, mais ou menos. Eu tinha a camisa do Fluminense, né? E por causa daquele gol de Renato Gaúcho, tal, né? Eu achava Renato... Tinha uma simpatia por Renato Gaúcho e não gostava do Flamengo. Chegamos ao cabelo de Fred, de onde Não, vem. não. Aí eu sempre achava Renato Gaúcho um jogador da porra, não sei o quê, e não gostava do Flamengo. Aí eu tinha a camisa do Fluminense. Aí uma amiga da minha mãe do Rio tava lá, eu fui almoçar, eu tava de camisa do Fluminense. Ela, rapaz, você é Fluminense? Eu disse, não, sou não. Mas eu sou Sport. Não, mas no Rio é Fluminense. Eu disse, não, sou não. E tá com a camisa por quê? Pronto. Eu tinha camisa do Fluminense, do Grêmio, do Cruzeiro, e desde então parei de usar. Tá? Parei de usar. A única camisa hoje em dia que eu tenho, e foi um presente também do torcedor do Bahia, que é aquela camisa sem preconceitos. Né? Uma camisa de passeio do Bahia. Quase não tem o escudo do Bahia. Eu acho a camisa muito bonita. E aí ganhei do torcedor do Bahia a camisa. Eu uso. Eu acho que eu uso mais pra live, inclusive, porque ela tá apertadinha. E as camisas apertadinhas eu uso só na live. Pra dar uso às camisas mais apertadinhas aqui, né? Que é só daqui pra cima, meu irmão. Aí o cara fica todo mundo igual a Léo. Tem umas que eu uso que chega, fico fortão. Igor Durhan. O do meio eu pipoquei. Eu fui logo pra Durhan, que é mais fácil. Enfim, em nome da ambição capitalista, adotaremos a cor socialista. Muito boa. Muito boa. Em nome da ambição capitalista, adotaremos a cor socialista e dividiremos a torcida nacional. O esporte deveria estar além desse tipo de debate. Lamentável. Eu nem acho que o esporte deveria estar além desse tipo de debate. Mas para isso eu concordo. Não acho que cor de camisa de seleção deve ser usada para nenhum fim político. Eu só ressalto que foi apropriada. Tá? Foi apropriada. Gustavo Egito fala justamente desse medo, Cássio. Olha aí, ó. Eu conhecia vocês do Diário de Pernambuco, mas achava que NE45 era um site político do PSDB. Só vim conhecer como YouTube no final de 2023. O foda é que não tem nem como. Mas não sei o quê, porque a ideia era que os programas tivessem 45 minutos. Como os programas não têm, o nome realmente fica. Cássio travou? Travei, voltei? Foi. O nome fica. Como a gente não faz o nome fica completamente perdido. Então, assim, realmente, a ideia era podcast 45. Se o cara entrasse no canal e tava lá todos os vídeos de 45. Aí o cara, é por isso. Mas, tipo, o cara entra, não tem nada, o cara, 45, por quê, porra? Aí abre o programa e tá lá Fred falando do PSDB. Não, que... Já votei muito, viu? Já votei muito. FHC. Pronto, aí o cara... Olha só, eu trabalho, a turma, esse cara é petista não, porra. Eu votei Aécio contra Dilma. Eu votei Mas é aquela Serra. questão. Aí tu volta ao sério da questão. Quem não é bolsonarista é petista. A lógica sempre foi essa. A lógica sempre foi essa. Eu fui 45 até cansar. Tu pode passar, tu pode amanhecer o dia. Não, mas não era PSDB, é petista. Aí eu tava até conversando com o Celso sobre isso, me despedi do 45 com a nossa governadora, né? Votei em Raquel, então foi meu último voto 45 da minha vida, depois de tantos votos, 45. Já não estava fácil, confesso eu, que votar no o 45 nos últimos 11 anos não estava uma tarefa muito fácil, não, mas votei muito. Não tenho a menor dúvida que foi o partido que eu mais votei. Tá. Vamos lá.
E Paulo mostra que eu estou errado, diz que eu estou errado. Esporte rosado é tu. Eu nunca usaria vermelho e branco. Eu uso, pô. Não uso muito, mas uso. Tá? Não dá para usar uma camisa do Paraguai. Eu não vou fazer graça na rua usando a camisa do Paraguai, que aí é Já igual. fui pra academia com a camisa do Paraguai, que é pior do que a que você tá pensando. Não, é tão ruim. Não é pior não, a depende do tua óleo. não é pior não. A tua não é pior não. É, A não, vermelho e branco. eu já recuei. É. Ravel, tu vai gostar dessa. A camisa que eu tenho do Paraguai é igual a do Bahia. É mesmo? Não, mas é uma que o Bahia usa de vez em quando, que é branca com as faixas assim, uma vermelha e uma azul. Não tem de vez em quando sai umas assim. Como a de Santa Cruz, né? Só que em vez de ser preto, ser uma faixa azul. E o símbolo do Paraguai no meio. Manda lá no grupo depois. Mano. E o preço? Não, foi daquela Eu ia viagem pedir o morta. Pix, mas aí eu lembrei que era Cássio. Não, pô. Essa camisa, ela é daquela viagem morta do Sport na Sula 2013. Eu lembro. Ali foi foda. Jeitinho bom de gastar dinheiro. A galera fala que eu não tenho Pix. Quando a gente foi passar o cartão lá, a mulher trouxe a máquina, aquela que fazia, meu amigo, com papel carbono. Eu digo, Fred, Deus me perdoe aqui. Mas para acreditar que a turma não tá clonando, tá difícil, viu? Botaram o cartão, tá ligado? Não é máquina de cartão, não. Carbono, pô. Carbono, é de 90, pô. Não é Anos 80 e 90, viu, Cauê? Pra achar, Fred, que a turma não tá Eu ainda clonando peguei a um gente pouquinho, aqui. mas, pô, velho. Detalhe. Foi longe, viu? Eu passei. E perdi as 2 semanas de vida por ter pensado mal. Mas passei um mês ali esperando a continha, uma fatura dobrada. Chegou ainda com aquele tijolão, Cássio, que era o tijolão, né? Tijolão, assim, para poder... aí bota aqui pro cartão e quase... Mas para ser bem justo, a loja foi tudo certinho. Gustavo mandou um superchat aqui. Essa moda do futebol gaúcho é a imitação do caso do McDonald's na Turquia, em 87. Não, no caso do McDonald's na Turquia. Eu nem sei que caso é esse. Aí falou, em 87... tá, entendi. Vou reler aqui. Essa moda do futebol gaúcho é a imitação de um caso do McDonald's na Turquia. Alguém dá um Google aí para descobrir que caso foi esse? O caso é o negócio do Galatasaray, Fred, que é vermelho e amarelo. Aí as outras torcidas não consumiam não usam, McDonald's. McDonald's. Aí o Eu queria McDonald's teve que agora. mudar de cor por causa do Besiktas e do Fenerbahçe. Acho que é isso. É isso. Porque o vermelho e o amarelo do McDonald's remetem às cores do Galatasaray. Acho que é isso. Em 87, o Grêmio jogava com patrocínio vermelho da Coca-Cola. Eu nem sabia essa da McDonald's na Turquia. Boa explicação, mas é isso mesmo, das cores do Galatasaray, né? É isso aí na Turquia. É exatamente isso. É cinza com amarelo, né? Inclusive, o McDonald's fez uma releitura, né, do layout, mudou para preto. Não, a logo continua igual, mas as fachadas das lojas mudaram para preto tem alguns anos, né? Que é justamente a da Turquia, né? Mudaram para a linha cinza chumbo da Turquia, né? Isso. Jader Moraes decepcionado aí. Que decepção. Vamos ver o tamanho da decepção. Sempre achei uma super sacada o nome 45 minutos, já que conforme a logo atual do programa, ao marcar o mapa do Nordeste no relógio analógico, representa 45 minutos. Jader, veja, a sacada existe, mas mérito de quem fez. Estágio. É mérito de quem fez a logo. Tá? E Diego Garnier, da de placa, erra muito. Mas nessa logo ele acertou assim monstruosamente. Monstruosamente. Então, Jader, não é tanto decepção não, tá? A sacada é visual da nossa logo, que é uma logo que realmente nos ajuda muito na questão aí desse nome do 45 minutos, mas que está livre. Em 45 agora é só a gente, tá? O pessoal segue com essas histórias aí, ó. Eliezer diz que o Bradesco mudou a sua cor na festa do boi de Parintins, tá? E assim tem várias histórias pelo país.